Vamos então à correção do exercício da aula 1. Sou o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Na questão 1, com base na figura precedente, que apresenta um aterro para pavimento rodoviário, construído sobre uma camada de solo mole, saturada, uniforme e homogênea, assinale a opção correta. Bom, a resposta é C. Quanto maior for a espessura de solo mole de fundação, maior deverá ser o recalque de aterro. Nós, projetistas de trechos de pavimentação, nós temos que ter uma atenção especial quanto ao solo mole. O solo mole, aqui fala que é saturado. Ele é uniforme e homogêneo. Esse solo mole é quando o CBR é abaixo de 2. O CBR. Aqui, nesse documento, Geotecnia de fundações, aterros sobre solo moles. Vou deixar para vocês disponível aí, lá no Drive, na pasta Material das Aulas. É muito importante ler esses documentos para termos o conhecimento. Bom, o que fala nesse documento? Fala que a construção de aterros sobre solo moles requer do engenheiro uma série de conhecimentos técnicos que abrangem desde as fases de investigação do terreno e de elaboração do projeto geotécnico, propriamente dito, até a execução e de controle de obra. Então, o aterro sobre solo moles é outra norma. Quer ver o que mais fala? Os solos ditos muito mole, o SPT é entre 0 e 2, o SPT. Então, quando a gente for fazer dimensionamento de pavimento para um loteamento residencial industrial, é interessante, se eles têm esse ensaio, você pedir. Caso eles já tenham feito um ensaio. Aí você pede, fala, ó, manda para mim o resultado dos ensaios de SPT, para mim fazer uma investigação geotécnica. Aí junto você anexa os ensaios de CBR e vai tudo no seu projeto. Por que é importante? Porque através do SPT, aqui tem um exemplo do SPT que foi feito, ó, o SPT sempre deu, ó, aqui chegou a dar SPT de 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Lembrando que o SPT é a soma dos dois últimos trechos de golpes. Seria aí no trecho, o primeiro é de 1 a 15, o outro de 15 a 30 e outro até 45, né? Então seria a soma dos dois golpes. Aqui nem chegou a dar o segundo golpe, ó. SPT de 2. Aqui, ó. Aqui é 10, 20 SPT. Então aí você tem essa investigação, vai dar uma garantia melhor para o seu projeto. Algumas considerações a mais. Quando o vulto dos problemas geotécnicos do aterro conduzirem a sua classificação como aterro especial, as investigações geotécnicas de campo deverão ser mais amplas e envolver participação de consultoria especializada em mecânica dos solos. Então, você vai ter que contratar alguém especializado na consultoria geotécnica, porque o seu solo é mole. Quando a gente fala de horizonte de solo mole, eu estou falando de mais de 3 metros. Que até 3 metros ainda você tendo uma sondagem SPT, você pode fazer uma troca de solo, colocar um rachão, fazer uma drenagem, você consegue estabilizar esse solo. Agora, mais de 3 metros já fica inviável o custo. Deixa eu ver se tem mais algumas considerações aqui, ó. Durante a construção de aterros sobre solo moles, mesmo os convencionais, e a despeito da existência do projeto executivo, é frequente a ocorrência de problemas não previstos, rupturas e recalques, que requer estudo especial para sua solução, envolvendo eventualmente a realização de uma campanha de investigações específicas, englobando sondagens adicionais, coletas de amostras informadas e ensaios de campo e em laboratório. Então, exige uma investigação específica desse solo. Aqui tem um documento do DNR
que é projeto de aterro sobre solo mole. Isso aqui é uma norma do DNR Pro 381 de 98. Então esta norma abrange as condições mínimas para projetos de aterro sobre solo moles. Mais algumas considerações. A sondagem de reconhecimento e determinação do SPT. Pelo SPT você define o seu solo mole, o horizonte aí, a espessura da camada. E os ensaios geotécnicos. São diferentes tipos de ensaio para você estar classificando. E aqui tem um exemplo aqui, um documento, relatório de fiscalização sintético, que foi aí no estado do Pernambuco, que fizeram uma rodovia em cima de um solo mole. Depois de pronta, ela deu todo o recalque. Trata-se de uma auditoria realizada na Superintendência Regional do DENIT do estado do Pernambuco, esse documento. E aqui tem umas considerações que eu vou colocar, que devemos estar conhecendo. Os solos de baixa capacidade previstos no projeto são solos comuns. Aqui, ó, solo de baixa capacidade é de CBR abaixo de 2. Ou seja, materiais de primeira categoria ocorrente nos cortes. Portanto, em zona altas e elevada. Então, zona alta você não tem problema com lençol freático. Em relação às baixadas. As baixadas você já tem problema mais de ocorrência de solo mole e do lençol freático ser mais alto. Esses solos diferem radicalmente dos solos moles, pois não estão localizados abaixo do nível freático de água do terreno. Então, o solo de baixa capacidade, que eu estou falando aí, CBR de 2, 3, eles não estão localizados abaixo do nível freático de água do terreno. Não possuem porosidade, índice de vazios elevada, e não possuem teor de matéria orgânica relevante. Então, é uma diferença de solo mole e solo de baixa capacidade de resistência, que é o CBR. Não confunda solo mole com solo de baixa capacidade. Solo mole, ele é saturado, ele já está quase aí no nível do lençol freático. Ou seja, não são solos que apresentam as dificuldades de escavação. Então, um solo de baixa capacidade não tem dificuldade de escavação. Inerente aos solos moles, quais sejam? Então, solo mole, baixíssima resistência que impede o homem de caminhar e uma máquina de terraplanagem de operar sobre sua superfície sem atolar, gerando necessidade de emprego de escavadeiras de longo alcance, de execução prévia de caminhos de serviço para possibilitar a operação de caminhões. E a presença de água livre, então tem muita água, é saturado. Fatores esses todos que reduzem sobremaneira a produção da equipe, dificultando. Então aumenta muito o custo, porque quando você vai fazer a retirada do solo mole, você tem que andar com a escavadeira em cima de pranchas de madeira. E dependendo aí da profundidade do seu solo mole, o custo vai ser enorme. Aqui no documento do DNR, ele mostra a solução que você tem que fazer. Aterro estaqueado, várias soluções que vocês podem estar estudando. Vamos ver mais algumas considerações. Então aqui, ó, detalhe de deslocamento entre o novo e o existente. Ó. Aqui seria a rodovia que estava em construção. Olha o recalque de mais de 1 metro. Tem toda a documentação aí fotográfica a respeito dessa obra. Os ensaios que foram realizados, as sondagens, os problemas que ocorrem. Então vou deixar o documento para vocês estarem estudando. Aqui é o mesmo caso também, ó, considere a figura precedente em que é ilustrada uma camada portante com capacidade de suporte muito baixa e grande espessura. Considere ainda que o corpo do aterro representado na figura tenha sofrido um deslocamento vertical, que expulsou lateralmente o material de má qualidade. Suporte muito baixo é abaixo de 2. Tem que ter um material abaixo de 2 para acontecer um caso disso, que é uma ruptura por afundamento, qual o peso do solo expulsou o material de baixo. Questão 3. Pavimento asfáltico com revestimento asfáltico, base granular e subbase cimentada. Sobre o subleito denomina-se pavimento
semi-rígido invertido. Ele é invertido porque ele tem uma base granular. Se não tivesse a base granular, ele seria somente semi-rígido. Questão 4. Para a caracterização do solo local, que será utilizado como camada de subleito, na implantação de pavimento rodoviário, utiliza-se... Então, como a gente viu no nosso estudo geotécnico, o principal ensaio é o índice suporte Califórnia. Vou deixar também lá um documento, uma norma aqui, a respeito de coleta de amostras deformadas de solo. Esse documento é uma norma técnica que estabelece o procedimento a ser adotado na coleta de amostra deformada de solos. Descreve os equipamentos utilizados, a identificação do solo. É o DNR Pro 0394. Então, o que fala nesse documento? Os materiais que você vai utilizar para estar coletando o solo, que no nosso caso seriam os ensaios geotécnicos, como para fazer o CBR e demais ensaios. Então, as sondagens a trados estão limitadas ao aparecimento do nível da água, as características do solo e o equipamento utilizado. Então, como a gente definiu que a profundidade é de até 1 metro para estar coletando material, no caso de aparecimento de água, no nível de água, esse ensaio não é coletado. Que o ensaio de CBR é para ver a resistência ali do seu subleito. Então, se tem aparecimento de água, aí você não vai ter como estar caracterizando o suporte daquela camada que está no nível da água. Então aí você tem que drenar, lembrando que o nível da água tem que estar 1,5 metro abaixo do seu pavimento, vai ter que realizar drenos para depois realizar o seu pavimento. Então aqui fala a respeito da coleta, o que tem que conter nas etiquetas: nome da obra, local da obra, número da sondagem, locação, profundidade, que é muito importante. O tipo de solo, a cor das camadas tem que estar. Então essa norma ela define como que é feito aí a coleta. Vamos então à questão 5. A estabilização de solos na pavimentação é utilizada com o objetivo de evitar o descarte dos solos, contribuindo para a redução de impactos ambientais. Na estabilização química de solo com cal, pode citar como ação imediata da cal, a modificação da umidade do solo. Então, quando você tiver um solo muito úmido, seu cliente tiver, e não for viável fazer uma troca de solo, você pode estar usando a cal, ou então o cimento, solo cimento. É custoso, mas é uma opção, ou se não, o rachão, né? A questão número 6. O controle dos serviços de compactação é executado com a determinação do grau de compactação, que expressa a relação entre a porcentagem. Então aqui você tem densidade e massa específica. A densidade ela varia de acordo com o volume da sua amostra. Por exemplo, uma bola de futebol, você pode estar aí calculando a densidade dessa bola. Se ela estiver cheia, a densidade vai ser maior. E se ela estiver vazia, a densidade vai ser maior. Já a massa, a gente já fala massa, é uma mistura, né? Uma massa, seja uma massa igual, heterogênea. Então, a massa específica, ela é heterogênea, ela é definida aí em gramas por centímetro cúbico ou toneladas por metro cúbico. Então, no nosso caso, a relação é entre a massa específica in situ de campo dividida pela massa específica máxima. Essa massa específica máxima é definida lá pelo Proctor. Agora você tem lá a massa específica máxima, que é em relação à umidade ótima e a densidade máxima. É isso que confunde, né? Confunde um pouco, mas no ensaio, na norma, se você pegar a norma do ensaio de fração de areia, é utilizado massa específica. A densidade ela varia de acordo com o volume aí do material, e a massa não, a massa
Lembra de massa de pão, que ela é consistente, não tem ar. Então, essa é a definição. 7. Segundo o DENIT, na execução dos ensaios geotécnicos, para projeto de pavimentação, devem ser feitos os seguintes ensaios. Granulometria por peneiramento com lavagem do material em peneira de 2 mm e de 0,075 mm, limite de liquidez, plasticidade, compactação, massa específica aparente. Pode ver que a gente sempre trabalha com massa. Massa específica aparente in situ, CBR, expansabilidade, nos casos de solos lateríticos, e limite de construção, em casos específicos de materiais subleves. Esse ensaio limite de construção não existe. Eu estava vendo aqui, tá errado, não é limite de construção. A norma do DENIT, que a gente estudou lá, aqui ó, na nossa aula anterior, na aula 1, na execução dos estudos geotécnicos para projeto de pavimentação, são feitos os seguintes ensaios. Granulometria, está lá, liquidez e plasticidade, limite de construção, compactação, massa específica e de suporte. Onde lê-se construção, é contração, é limite de contração. Veja aqui na norma de 1996, ó, do DNR, ó, granulometria, liquidez, plasticidade, limite de contração, compactação, massa específica, índice de suporte e expansibilidade. Então, ó, vejam que é uma questão de concurso, hein? Essas questões todas que eu peguei é de concurso. Então, essa banca, ela errou aqui, ó, e tá lá na norma do DENIT construção, mas é contração. Tem a norma aqui do limite de contração. Deixa eu ver se eu salvei aqui. O limite de contração, NBR 7183. Ó. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver esse ensaio. Não é muito utilizado. Já deixou de ser utilizado porque ele não é muito exato. Ele dá muita variação aí na contração. Então é a letra A da 7. A 8. Etapas que compreendem estudos geotécnicos para projetos de pavimentos são: estudo do subleito e estudo da ocorrência de materiais para pavimentação. Então, no caso, numa rodovia, você vai fazer estudo do BR, vai fazer estudo de jazidas aí, de materiais pétreos, areais, materiais para reforço. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, os materiais do subleito, para serem utilizáveis em pavimento, devem apresentar valores quando ao CBR e expansão. Então, o CBR tem que ser maior que 2 para ser utilizado na pavimentação. O que acontece se tiver um CBR abaixo de 2? Você vai ter que fazer a troca de solo de 1 metro. Vai trocar o seu solo 1 metro de profundidade. E a expansão tem que ser menor que 2 também, no material que você vai utilizar. No método de dimensionamento de pavimento flexível do departamento DENIT, espessura mínima dos revestimentos betuminosos é determinado com base em qual parâmetro? Então, é de acordo com o número N equivalente de operações de eixo padrão, tornando-se como carga 8,2 toneladas. Então, conforme maior seu número N, quanto maior seu tráfego, maior a espessura do seu revestimento asfáltico, para evitar as trincas. Questão 11. O pavimento flexível é uma estrutura formada por várias camadas, sobrepostas entre elas pode-se ter a camada de reforço do subleito. A função dessa camada é correto afirmar que é utilizada para reduzir a espessura da base e subbase, possuindo o CBR superior à do subleito. Então, quando você tem um subleito e um CBR de 5, você vai fazer um reforço com CBR de 10, e isso vai diminuir a espessura da sua base ou da subbase. Em projetos geométricos de rodovias, vários desenhos são necessários. O desenho apresentado na ilustração refere-se ao esquema de uma seção transversal de um pavimento, onde você tem a camada de regularização, você tem reforço subleito, subbase, base, talude de aterro e talude de corte. Quanto às características e a terminologia de pavimentos flexíveis, é correto afirmar que esses pavimentos são constituídos por uma ou mais camadas, reforço de subleito, subbase e base, que não trabalham a tração, e que a camada superior revestimento é normalmente executada com materiais betuminosos. Pavimentos flexíveis também é considerado um bloco intertravado de concreto, que é o famoso bloquete, é pavimento flexível também.
Para adequada execução de um pavimento flexível, é essencial a correta compactação de todas as suas camadas constituintes, inclusive a conveniente regularização do subleito. Tal compactação exige equipamento específico para cada tipo de material, espessura de camada. Sobre equipamentos utilizados nesse serviço de pavimentação, é correto afirmar que rolos compactadores tipo pneumático são indicados para a compactação de camadas de revestimento de pavimentos, principalmente camadas granulares, como BGS, material arenoso. O pneumático é indicado. E lógico, o revestimento do pavimento é somente um rolo liso. Na obra, eu já vi casos de pessoas utilizarem o rolo pé de carneiro para compactar a base de BGS ou bica corrida. Isso aí é totalmente errado. Eles alegam que, vou usar uma camada de 20, de 25, vou compactar com o rolo pé de carneiro, que ele vibra e vai ficar bom. O que acontece? Ele só solta o material e ele quebra as pedras. Então isso vai mudar a faixa granulométrica do seu material, que já tem uma faixa granulométrica para ter uma resistência. Então esse procedimento de pé de carneiro em material de BGS ou bica corrida está errado. Podem corrigir, se vocês verem. Nos projetos de pavimentação rodoviária, o lençol d'água subterrâneo deve estar rebaixado em relação ao grade de terraplanagem, acabada pelo menos 1,5 m. Isso é muito importante quando forem fazer a coleta CBR. Você vê no SPT qual que é o nível do lençol freático, o lençol d'água subterrâneo. E o CBR não é coletado dentro da água, ele é somente coletado o material onde o material não tem lençol de água, esteja 1,5 m abaixo. Os projetos de pavimento envolvem diversos estudos geotécnicos, entre os quais estudo do subleito. Acerca desse estudo, julgue os itens. Para reconhecimento das camadas do solo do subleito, é suficiente realizar sondagem no eixo da plataforma da rodovia, por intermédio de inspeção expedita no campo e coleta de amostra? Errado. Lembre-se lá do DENIT que você tinha que deixar 3,5 metros do eixo. Você coleta no eixo também. Sempre borda esquerda, eixo borda direita, eixo borda esquerda, eixo borda direita, variando, intercalando. E a última questão aqui, o projeto executivo de rodovias é composto por 3 projetos específicos. Assinale a alternativa que não apresenta um desses projetos. Então, o projeto de desapropriação legal não faz parte. No projeto executivo de rodovia, você vai ter o projeto geométrico, de pavimentação e de drenagem. Esse é o projeto que nós estamos realizando aí, o projeto de dimensionamento de pavimentação. Que aqui já entra o projeto geométrico também. O projeto de pavimentação é o que a gente realiza. Então, não se esqueçam de pedir o insight de SPT. Você vê que na norma, tanto do nacional, a norma estadual e a norma municipal, não fala nada a respeito do SPT. E é um tópico importante no seu projeto de você ter e você estar estudando para você estar realizando o seu dimensionamento com segurança, porque lembre-se, nós somos os responsáveis, nós que damos a ART aí da obra. Então essa aula fica por aí, espero que vocês tenham agregado conhecimento, continuem os estudos, um abraço.